senhores telespectadores, eu estou-me a recordar de que o nosso último programa foi sobre a Beira Alta. Recordo-me ter começado: conheceis a Beira Alta, era o princípio daquele romance de Silva Gaio. Ora bem, e de facto o programa agradou, muita gente telefonou, e há muito mais que ver na Beira Alta. A Beira Alta não é aquele bocado que eu lhes mostrei, é enorme. Eu estou, desta vez aqui, em frente, o rio que está aqui é o Grande Rio Douro. A outra região, dando agora um nome que eu acho feio, imaginem, Douro Sul, Douro Sul. Aquilo durante séculos chamou-se o Ribadouro. O Ribadouro, que é uma região extraordinária, de riqueza monumental, de lembranças históricas, é terra do Egas Muniz, o Ribadouro. Vamos continuar com os nossos passeios. Está este verão bonito. Os portugueses andam às vezes por regiões tão desinteressantes, lá longe. Venham ver isto. Eu vou agora dar um passeio no Ribadouro. E vou por uma razão. Eu recebo muito correio e recebi um desdobrável que propõe este passeio. Chega-se aqui ao Porto, as pessoas metem-se num barco, vêm pelo Douro acima e depois têm à escolha, na beira, aqui uma rota dos castelos, estes castelos todos, lá está o lindo Penedono, uma rota romântica, ver lindos lugares, lindas paisagens, uma rota monumental. Escolhi esta rota monumental. Portanto, o passeio é subir o Douro, depois instalam-nos aqui numa das pousadas de Portugal, depois metemos-nos num carro e vamos por esse Ribadouro acima. É isso que vamos fazer já. Saímos da pousada, vamos por uma estrada que vai junto ao Rio Douro e de súbito vemos logo o primeiro grande monumento. Esse não é um monumento histórico, é um monumento feito agora. A Ponte Nova sobre o Douro tem mais de 120 metros de altura, é uma das maiores pontes que há em Portugal e eu acho importante chamar a atenção para isso, porque há agora muitos portugueses que dizem nunca mais se fez nada. Isso não é verdade. Esta ponte é um grande monumento do nosso tempo. A ponte põe-nos numa autoestrada magnífica, a A24. Outra novidade, eu nunca tinha andado naquela A24, vale a pena andar lá. Bom, e em 10 minutos põe-nos aqui na cidade de Lamego. Estou-lhes a falar agora aqui no alto da muralha do Castelo de Lamego. Lamego é, por muitas razões, uma das mais significativas, uma das mais emocionantes cidades da história portuguesa e uma das mais antigas. Como sabem, toda a povoação que tinha um bispo era considerada cidade. Ora, já há bispo de Lamego no século V. Isto quer dizer que Lamego é cidade há mais de 1500 anos. Bom, e teve um papel muito importante, Foi uma cidade visigótica notável. Aqui cunhava-se moeda dos reis visigodos. Depois foi uma cidade moçárabe, ou árabe mesmo. Havia aqui uns valis, eram assim uma espécie de pequenos reis que governaram aqui. E ao mesmo tempo havia cristãos, porque havia conventos cristãos. E isto é importante. Esta cidade aqui era ao mesmo tempo moura e era cristã. Uma terra profundamente moçárabe. Bom, depois isto está ligado, olhem, por exemplo, com a grande figura de Egas Muniz. Egas Muniz, em Novo, era tenente do Castelo de Lamego. Bom, tenente vem do latim, do verbo tenere, que é ter, possuir. Portanto, tenente era o que tinha Lamego. Depois teve aqui um papel importante em Lamego, houve aqui uma revolta e ele prendeu os reis de Lamego e eu até estou convencido de que aquele famoso baixo relevo que está lá em Paços de Sousa e que dizem que é ele naquela história de se ir apresentar ao rei de Leão, não é nada disso. Isso representa apenas esse
passo heroico da vida de Egas Muniz de vir aqui submeter a cidade de Lamego. Bom, Lamego tem muitas outras coisas. Olhem, aqui é que foi o berço onde nasceu o vinho do Porto. Os vinhos de cheiro melhores que havia em Portugal no século XVI, no tempo do rei Dom Manuel, eram os vinhos de Lamego. Exportavam-se para toda a parte. Há um escritor que fez um livro muito interessante, que é o Rui Fernandes, que faz a descrição do aro em volta da cidade de Lamego e diz todas as castas de uvas, faz o elogio do vinho e não há dúvida nenhuma, é daqui que nasce essa coisa prodigiosa que vai acompanhar a história durante séculos, que é o vinho do Porto. Desce daqui até lá abaixo à Régua, depois é levado pelos barcos rabelos da Régua até Gaia e até ao Porto, e nasce aqui o vinho do Porto. Bom, e há lendas, eu gostava de lhes contar a lenda da princesa Ardinga. Ardinga era uma princesa moura, vivia aqui no castelo, com o pai. O pai é que era o chefe do castelo no tempo dos mouros. Mas a princesa apaixonou-se por um cavaleiro cristão. Então o que é que ela fez? Vestiu-se de soldado mouro e à hora saiu como um soldado e foi ter com o seu amado cristão. Bom, mas antes disso, um frade recolheu-a num convento e estava a instruí-la nas verdades do cristianismo, porque ela tinha que se fazer cristã antes de casar com o seu cristão. É claro que o rei de Lamego não concordou, procurou-a, até que a achou, foi achá-la lá no convento de São Pedro das Águias, matou-a e diz que durante muito tempo as águas daquele rio eram vermelhas, da cor da princesa Ardinga. A lenda tem este interesse, mostra realmente essa época em que cristãos e mouros se interpenetram profundamente. Tudo isso está vivo aqui em Lamego. É uma terra de monumentos, em cada esquina há um monumento. Pode-se dizer que são 3 monumentos que marcam 3 épocas bem diferentes. O castelo e também a Senhora de Almacave marcam a força de Lamego no século XII. A catedral marca realmente a importância de toda esta região no século XVI. E finalmente este santuário da Senhora dos Remédios marca os progressos de Lamego no século XVIII. A Senhora dos Remédios é ainda hoje uma grande peregrinação aqui em todo o Ribadouro. Vêm milhares e milhares de pessoas e é uma coisa bonita, pouca gente sabe. Porque é que se chama Senhora dos Remédios? A explicação é esta. Havia aqui uma pequena ermida com uma Nossa Senhora do Leite, a senhora que amamentava um menino. Ora, era costume em Portugal, desde há muito tempo, e acho que ainda é em algumas aldeias, quando um menino tinha dores, quando estava doente, dores de ouvidos, e a mãe ou alguma senhora que estivesse a aleitar, deitava uma gota do seu leite na parte que doía e o menino sentia uns grandes alívios. Bom, como aqui havia uma imagem vinda da Itália, uma imagem italiana, da Senhora do Leite, as pessoas que tinham algum problema vinham cá a ver se o leite da Senhora os aliviava. E foi assim que esta Nossa Senhora do Leite passou a chamar-se Senhora dos Remédios, porque ela remedeia tudo. As angústias, as aflições, as misérias, as doenças, as agonias. Vem aqui o povo e a Senhora hoje é um grande santuário. Esta fachada é das coisas barrocas mais bonitas do nosso século XVIII. Ela começou a ser feita em 1750. Portanto, acaba o reinado de Dom João V e vai até 61. Portanto, já não se pode dizer que seja o ouro do Brasil. O ouro do Brasil vem sobretudo na primeira metade do século XVIII. Aqui é um outro ouro, é o ouro do vinho do Porto. O século XVIII é um período de um grande desenvolvimento aqui na região de Lamego. Bom, e as esmolas do povo permitem construir este santuário, que é de facto
um monumento de uma grande beleza e de um grande equilíbrio. Porventura, o mais belo monumento do Ribadouro do século XVIII. Muito perto de Lamego fica a vila de Britiande. Britiande é uma antiga vila, ela ainda tem um pelourinho, hoje já não é sede de concelho, mas tem dois motivos de notabilidade. Bom, a terra foi fundada pelo Egas Muniz, isso não há dúvida nenhuma. Sabe-se que é o aio do rei Dom Afonso Henriques quem criou esta vila. Aio quer dizer, ele era o grande fidalgo que foi incumbido de criar o príncipe desde pequenino, o Dom Afonso Henriques. Depois, pela vida fora, foi sempre o principal conselheiro do primeiro rei de Portugal. Ora bem, há uma tradição muito antiga, de que a casa onde Egas Muniz criou o menino Dom Afonso Henriques foi esta que está na nossa frente. Eu não sei se isto é verdadeiro, se não. É possivelmente uma lenda, mas que Egas Muniz viveu aqui é um facto. Se aqui criou ou não o Dom Afonso Henriques, para mim parece muito duvidoso. Bom, mas há uma outra razão para considerar Britiande uma terra notável, e eu vou dizer qual é. Britiande não foi apenas a terra do fiel Egas Muniz, foi também a terra do seu principal biógrafo, o grande historiador Dr. Armando de Almeida Fernandes. Eu estou aqui a falar, a lápide comemora o seu nascimento, nasceu em 1917, morreu em 2002, é portanto nosso contemporâneo. Conheço bem a obra dele, e não tenho dúvida nenhuma em dizer que foi o principal medievalista português do nosso século. E eu acho muito curioso isto. Somos um país em que é famosa tanta coisa que nunca aconteceu. Olhem, como as tais cortes de Lamego, que nunca houve. Ou como o milagre de Ourique, que nunca houve. Ou como até o feito de lealdade do Egas Muniz, que é realmente uma invenção do século XIV. Em compensação, ninguém em Portugal conhece este nome, Armando de Almeida Fernandes. Quase tudo quanto nós sabemos da história medieval, das nossas terras, da origem delas, do seu nome, das famílias, das linhagens portuguesas do século XII, XIII, XIV, tudo isso vem nos numerosíssimos livros do Dr. Almeida Fernandes. Começou por haver uma certa razão para ele não ser muito conhecido, e essa razão era esta. Ele trabalhava constantemente, este homem sabia muito latim, ele sabia de cor os Portugal e a Monumenta Histórica, ele era muito inteligente, tinha uma capacidade de relacionação muito rápida, bom, e também conhecia o país palmo a palmo, essas aldeias, estes lugarzinhos ao pé das aldeias, ele conhecia-as todas, e isso permitiu-lhe, como colaborador da grande enciclopédia portuguesa e brasileira, publicar lá muitos milhares de páginas sobre a época de Portugal medieval. Simplesmente, os artigos na grande enciclopédia, infelizmente, não estão assinados. Portanto, eu durante muito tempo estudava, lia aquilo e dizia, olha, mas ninguém sabia tanto como... E revelou muita coisa que eu não sabia, caminhos novos. Bom, acabei por saber quem era, sabia que era o Dr. Almeida Fernandes, sabia que nessa altura ele vivia em Tarouca, ainda era vivo, e olhem, recordo-me, tirei-me dos meus cuidados, meti-me no carro e fui até a Tarouca para lhe agradecer tanto que ele nos tinha ensinado.
Ele agora já morreu há, como vêem, há 4 anos, e eu estou aqui a prestar-lhe esta homenagem, que a sua junta de freguesia já lhe prestou. Mas não era a junta de freguesia, era Portugal inteiro que lhe estava devedor. A poucos quilómetros de Bretiande fica uma aldeia extremamente interessante, a Ucanha. Aliás, é um dos lugares mais proclamados, mais mostrados nos cartazes turísticos portugueses. Isto é uma ponte, a ponte tem uma torre, e é claro, esta ideia é uma torre com uma ponte, é um cenário romântico, e mostram isso como se isso houvesse muito em Portugal. Não há, devo dizer que é o único. O único que chegasse até hoje. Porque há todas as razões para acreditar que outrora houve muitas coisas semelhantes a esta. Esta palavra Ucanha é esquisita, feia. De onde é que virá a palavra Ucanha? Ora bem, devo dizer que nasceu aqui um grande homem, nasceu aqui nem mais nem menos que o famoso Dr. José Leite Vasconcelos. E ainda tive a honra de conhecer o Dr. Leite Vasconcelos. Era um homem cujo saber não tinha limite. Eu acho que o Dr. Vasconcelos sabia tudo. E ele estudou muito a origem, de onde é que viria a palavra Ucanha. Bom, e concluiu que isto vem, antigamente escrevia-se Cucanha, ainda é pior Cucanha do que Ucanha. Cucanha. E Cucanha no português antigo queria dizer baldiola, assim, sem importância nenhuma, um lugarejo insignificante. Isto foi a conclusão a que ele chegou. E acho que não houve ninguém que voltasse a estudar o assunto com tanta profundidade, portanto acredito no que diz o grande Dr. José Leite. Essa aldeola nasceu aqui porquê? Porque aqui havia uma ponte. Aqui havia uma ponte. Uma ponte sobre este pequeno rio que vem aqui, é o rio Varosa. É um rio bonito, verem as margens, mas é pequeno. O Varosa, um rio pequeno, e havia uma ponte, porque aqui passava uma via romana, uma via que ia até Lamego. É claro, e os romanos chegaram aqui, fizeram uma ponte, e dessa ponte é possível que ainda existam, não sei, os alicerces, porque o que hoje se pode ver são 3 arcos góticos. Aqueles arcos são perfeitamente góticos. Ora bem, o gótico português começa no século XIII, dura, digamos, até ao século XV, XVI, depois já não há mais arcos góticos. Isto quer dizer que a ponte romana foi reconstruída. O que não admira. As pontes, por mais sólidas que sejam, estão sujeitas à ação do tempo, dos temporais, das inundações. Bom, e esta ponte, que inicialmente tinha sido romana, passou numa reconstrução a ser uma ponte gótica, que é o que hoje se pode ver. E devo dizer que é uma ponte bonita. Alguém, e isto ainda antes do gótico, porque no século XII, em 1135, já há uma referência a uma torre que estava aqui junto da ponte. A ponte está no mesmo sítio, portanto a torre estaria no sítio onde estamos a ver esta. Mas não pode ser esta, porque esta torre tem lá escrito, está lá um letreiro atrás, que diz até que foi reconstruída em 1565, quer dizer, no tempo de Dom Afonso V. É uma torre já relativamente moderna, mas até está, o que lá diz é que foi feita. Mas feita, quer dizer, feita no lugar onde estava a outra. E era uma torre que servia, não sei, quando ela era românica, sei com certeza para que servia. Era uma torre fiscal. Era uma torre para cobrar impostos. O imposto da portagem. Quem vinha pela estrada e queria entrar ali, tinha que pagar um certo tributo. É isso que se chama ainda hoje portagem. Mas porquê é que ali se pagava portagem? Se é o mesmo país, para ali é Portugal, para ali também é Portugal. Então,
paga-se uma fronteira, sim, é que ali havia uma fronteira. Isso é importante. Ali começava um coto, o coto do mosteiro, um grande mosteiro, o coto do mosteiro de Salzedas. E quem queria entrar no coto tinha que pagar algum tributo. Eu penso que era para isso que servia aquela torre. Depois o rei Dom Manuel, já no século XVI, acaba com esses tributos das pontes, com essas portagens. O rei Dom Manuel modernizou muito a administração em Portugal. Como vêem, esta aldeia da Ocanha permite reconstituir grandes períodos e grandes épocas da história portuguesa. Além disso, a paisagem é realmente muito bonita e os dois monumentos têm imenso pitoresco. O mosteiro de Salzedas era um mosteiro de Cister, portanto de frades cistercienses, e é muito antigo. Ele foi fundado pela mulher do Egas Muniz e foi sagrado em 1225. Portanto, no princípio, no século XIII, era um monumento românico. Aliás, não era bem aqui. Era a uns quilómetros daqui, chamam-lhe hoje Abadia Velha, e poucos vestígios há. Uma pedra ou outra, os antiquários têm-se encarregado de levar tudo. Bom, as freiras é que acharam, no século XVIII, que o lugar era mau, era úmido, a casa era pobre e os tempos eram ricos e resolveram fazer um grande mosteiro, com uma grande igreja. É esta. Se repararem bem, a igreja está por acabar. Está por acabar. Está por acabar. Quando chegavam lá acima, acabou-se o dinheiro, acabaram as obras. Acho isto um excelente exemplo do que foi a evolução histórica portuguesa no século XVIII. Enquanto veio o ouro do Brasil, as obras foram-se fazendo, depois veio um período de grande perturbação, as obras são interrompidas, o mosteiro é despejado nas lutas liberais e a partir de então entrou numa grande decadência. Felizmente têm-se feito internamente algumas obras, porque isto chegou a ameaçar a ruína, os claustros já foram salvos. Bom, mas aqui está o que é uma obra que teve mais olhos do que barriga, quer dizer, quis crescer quando o tempo já o não permitia. É uma das grandes lições e curiosidades aqui da região, é esta história do velho mosteiro de Salzedas. Senhores telespectadores, como veem, já estou a falar depois do pôr do sol. Acabou o sol e acabou o passeio. Eu interrompi-o diante do mosteiro de Salzedas a apontar para aquela fachada que ficou incompleta. A fachada estava em construção, mas acaba o dinheiro do Brasil. Depois, perante as invasões francesas, o rei vai-se embora, veio a Revolução Liberal, os frades são expulsos e o país entra numa nova fase da sua história. É a fase dos barões. Os barões, as pessoas que têm algum dinheiro, porque está a começar o comércio, é a altura em que o vinho do Porto já está a fazer muita gente rica. Bom, e aqui estamos diante do palácio de um barão. Era de uma família que enriqueceu com o vinho do Porto, família Borges Cabral. E isto que agora estão a ver está ligado com outro capítulo da história. O palácio tem em cima uma pedra de armas. É a pedra de armas de uma das pessoas mais polémicas, mais ou bem ou mal julgadas, mas muito condenadas, do fim da monarquia em Portugal. O conselheiro José Maria Alpuim. Há quem diga coisas muito más, eu não vou dizê-las, só digo que é absolutamente verdadeiro. José Maria Alpuim era um homem de talento, muito jovem, olha, foi nomeado aqui administrador deste conselho, logo assim administrador de Lamego, e ainda impõe-se, é deputado, vai para ministro da Justiça. É ministro do rei Dom Carlos em 1906.
mas há uma recomposição ministerial e ele não entra no novo governo. Com isso, faz-se republicano e no princípio de 1908, portanto, menos de 2 anos depois, está a preparar uma revolta contra o rei para implantar a República. A revolta é chamada Revolta do Elevador, a revolta que foi descoberta há tempo e ele fugiu para Salamanca. Eu penso que grande parte desta grandeza que hoje se vê se deve a José Maria Alpuim e, portanto, é o último capítulo da história da monarquia em Portugal. A monarquia acaba no tempo dos barões. Hoje, uma grande parte dos palácios onde eles viveram são pousadas como esta, onde qualquer pessoa pode vir passar o seu fim de semana e num passeio como o que eu acabo de dar e que ficará inesquecível para mim. Um passeio que faz reviver toda a história deste grande e velho país que nós somos.